Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Que privilégio é estarmos juntos, que alegria poder contar com a presença de Deus aqui para aprendermos sobre o seu grande amor. Estamos sexta-feira santa e aí nós precisamos relembrar o grande sacrifício de Cristo por cada um de nós. Imagine, Jesus que é Deus, se fez homem para pagar a minha dívida, a sua vida, que era impagável. Nenhum de nós teríamos capacidade de pagar, mas ele, por ser Deus, veio ocupar o nosso lugar para nos dar a oportunidade de um dia ocupar aquele que é o lugar dele no céu, para que nós possamos viver eternamente do seu lado. Que amor é esse? Que ser maravilhoso! E nós precisamos então compreender um pouco sobre esse ser tão maravilhoso. E aí eu digo para você, faríamos muito bem, eu e você, se passássemos 1 hora por dia meditando na vida de Jesus, em especial nesses momentos mais críticos, sabe, antes da cruz, na cruz, a gente seria transformado por uma gratidão, por uma perspectiva tão profunda de alguém que nos amou tanto, fazendo o maior sacrifício para nos salvar. Por isso nós precisamos então compreender e nós vamos meditar um pouco sobre esse grande sacrifício desse Deus que nos ama, que entregou a sua vida para que eu e você pudéssemos viver a esperança real de uma eternidade do seu lado. Por isso nós vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, que o Santo e Bom Espírito nos ilumine para compreender um pouco desse teu grande sacrifício que é imensurável e nós vamos estudar a eternidade toda. Ajuda-nos, Senhor, ilumine a nossa mente. Nós estamos aqui para aprender do Senhor e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E aí, antes de prosseguir, eu quero falar uma frase, sabe, que reflete muito aquele que é o nosso modelo, Jesus Cristo, e nós precisamos buscar imitá-lo ainda hoje. Sabe, a maior necessidade do mundo é de homens que não se compram e não se vendam, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever, assim como a bússola é ao polo, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homem que permaneça fiéis, que permaneça firme pelaquilo que é direito, ainda que caia aos céus. Essa é a necessidade. Nós precisamos então a cada dia mirar isso. Jesus foi tudo isso e eu e você precisamos buscar. Mas vamos meditar um pouco sobre a vida de Jesus. Jesus na sexta-feira, na quinta-feira, digo melhor, ainda quando ele ceiou com os discípulos, ele estava ali, aí quando termina a ceia, Jesus traz já uma mensagem para os discípulos e para nós. Nós precisamos compreender isso. Vamos acompanhar aqui na palavra de Deus. Olha só, capítulo 26 de Mateus, Jesus termina de ceiar com os discípulos, a gente vê aqui, aí Jesus traz algo que espantou os discípulos. E se eu e você estivéssemos lá também, ficaríamos espantados. Mas quando Jesus fala, isso é a verdade. Diz assim, capítulo 26, a partir do verso 31. Então Jesus lhe disse, esta noite, todos vós se escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Quando Jesus disse isso aqui, os discípulos, sabe, não aceitaram. Não, Senhor, nunca vamos te abandonar. Nós estamos, aí Pedro levanta e diz, nós estamos prontos para dar a nossa própria, eu estou pronto para dar minha vida pelo Senhor. Jesus disse, ó Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. E isso aconteceu porque Deus é aquele que vê o futuro, sabe e conhece a cada um de nós. E todos os discípulos o abandonaram, mas em meio à compreensão tão clara dessa rejeição dos discípulos para com ele, mesmo assim Cristo não desistiu deles e não desiste nem de você e nem de mim. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente peca, Deus continua lançando, oferecendo a sua graça para cada um de nós, e nós precisamos compreender isso. Aí Jesus então agora foi com eles para o Getsemane. Getsemane foi o local, um dos locais críticos. Jesus chegou com os discípulos e começou ali, chamou para que os mais próximos, Pedro, Tiago e João, estivessem com ele e orassem com ele. E aí ele entra um pouquinho mais para o horto, para o jardim e começa a orar. E a oração de Cristo é, levando, verso 37, capítulo 26, levando consigo a Pedro e os demais
filho de Zebedeu, começou a entristecer e angustiar-se. Então disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orava, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui está. Alguém que estava angustiado, uma angústia de morte, uma angústia tremenda, mas que tinha consciência que Deus podia, pelo seu poder, fazer passar aquele momento. Mas ele disse: olha, Senhor, olha, meu Pai, eu estou aqui submisso a Ti. Não faça a minha vontade, mas a Tua vontade, porque a Tua vontade deve ser soberana. E eu estou aqui para cumprir a Sua vontade. E ele orou repetindo isso 3 vezes. Mas a angústia era tão grande que eu quero ir com você aqui em Lucas capítulo 22, verso 44. Olha só o que aconteceu, Lucas 22, verso 44, só para a gente poder perceber esse momento tão crítico da vida de Jesus no Getsemane. Ele diz assim, ó: e estando em agonia, orando no Getsemane, orando mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se transformou em grandes gotas de sangue que caía sobre a terra. Isso é hematidrose, é uma reação tão profunda do corpo que os vasos sanguíneos próximos das glândulas sudoríparas começa a romper e o suor se transforma, mistura com o sangue e cai. Cristo vivenciou isso. Não conheço na história nenhum outro homem que tenha vivenciado essa angústia tão grande. Cristo passou tudo isso por mim, por você. Será que eu e você já entendemos isso um pouquinho mais? Será que eu e você já somos gratos a Deus por tudo isso e entregamos a nossa vida a Ele? Que amor é esse? Esse é aquele Deus que deixou o céu, veio à terra, passou por tudo isso para salvar a mim e a você. Então precisamos nos entregar a Ele. Aí o texto não para. A gente volta para Mateus agora para a gente perceber. Pronto, Jesus então, quando termina essa angústia, o que acontece? Chega então os soldados e o prende, sabe? O maniataram, amarraram, humilharam. E agora o primeiro julgamento, ele é levado, nós vamos para João, foi levado à casa de Anás. Anás era sogro de Caifás, que era sacerdote naquele tempo, e a gente vai compreender isso aqui. Olha só, aqui está, para a gente poder perceber. Jesus depois é levado agora a Anás. E aqui está Jesus, Anás interrogando, diz assim, verso de capítulo 18 de João e verso 12. Assim a escolta, o comandante, os guardas judeus prenderam Jesus, maniatando ou amarrando, e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, um dos sumos sacerdotes naquele ano. Aí ele chega então à casa de Anás, que era o mais velho, era o sogro, mas que era muito experiente, e segundo eles tinham uma habilidade para julgar Jesus e condenar. E aí ele chega então, ó, capítulo 18, verso 19, então o sumo sacerdote, Anás, interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Olha, acerca do discípulo e das doutrinas, porque ele estava querendo trazer que Jesus estava armando um motim, uma revolta contra Roma. E a doutrina era uma perspectiva para falar contra Deus e contra Moisés e contra a lei deles. Ou seja, 2 estratégias. E aí o que acontece? Declarou Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto na sinagoga como no templo, onde todos os judeus se reuniram, e nada disse em oculto. Jesus respondeu: não, eu nunca fiz nada oculto. Eu fiz tudo às claras, eu estava ensinando a todos na sinagoga todos os dias. Era isso que Jesus estava dizendo. Sabe o que aconteceu? Aí agora, por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, e eles lhe falam lá. Bem sabeis eles o que eu disse. Dizendo isto, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? E Jesus então replica: se eu falei mal, você dá testemunho do mal. Se falei bem, porque me bates, porque me trata assim? Então aqui está Jesus, por ter respondido de uma forma clara, dizendo: não, eu nunca fiz motim, eu nunca fiz estratégia, eu nunca falei escondido para tentar criar uma revolta, não. Nunca. Eu sempre falei às claras. Se você quer saber o que eu falei, pergunte às pessoas que me ouviram o tempo todo. E aí, por conta disso, um soldado já dá um soco em Jesus. Você percebe isso? Que coisa terrível. Jesus falando a verdade, mas eles tratando Jesus como
um amotinado, sabe? Alguém que estava criando uma situação para trazer uma revolta. Tudo isso mentira para julgar aquele que é o nosso Salvador. E aí o que acontece? Diante disso agora, a gente volta para Mateus de novo, e aí Jesus é agora levado para o Sinédrio, onde agora é Caifás, que era o sogro, que era quem era o responsável. Ele não conseguiu nada ali de Jesus, com Anás agora traz para Anás agora traz para Caifás, a partir do verso 57 do capítulo 26 de Mateus. E aconteceu que prenderam Jesus e o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe. Aqui é um problema. Mas Pedro seguia de longe. Por Pedro seguir Jesus de longe, foi esse o fato porque ele o negou. Então eu e você hoje, se a gente segue Jesus de longe, assim como Pedro, nós vamos negá-lo. O segredo da vida é a gente seguir Jesus de perto. Não importa a situação, se eu e você temos que perder a vida, mas precisamos seguir a Jesus de perto. E aí o que acontece? Anás, Caifás, então, agora começa a interrogar. E ele interroga a Jesus. Aí, veja aqui, eu vou agora para o 63. Jesus, porém, guardou o silêncio quando ele perguntava, você não vê quantas acusações contra ti? Jesus não respondia nada, porque Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele era o que ele era, ele guardou silêncio. Aí agora então, então disse o sumo sacerdote, eu te conjuro pelo Deus vivo que me diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora Jesus não podia mais ficar calado, porque agora ele pediu que conjuro se tu és o Filho de Deus ou não. Então Jesus tinha que responder, essa era uma verdade. Aí ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Verso 65, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, blasfemou, que necessitamos mais de testemunha, não necessitamos mais de testemunha, eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Aí responderam eles, é réu de morte. Então os cuspiram no rosto e davam-lhe murros. Olha só a brutalidade, a humilhação desse que é o nosso Salvador, porque ele falou isso, falou realmente a verdade, que é filho de Deus, estava sentado à direita, eles iam ver, ele disse, blasfemou, e então cuspiram nele, cuspiram no rosto, lhe dava murros e outros bofetavam, dizendo, profetiza no só Cristo, quem é que te bateu? Aí, diante disso, o que acontece? Eles, então, agora já tinham a causa. Eles criaram essa prova mentirosa contra Jesus e agora eles levam, então, Jesus a Pilatos. E aí nós vamos voltar para João, para a gente poder perceber. Eles levam a Pilatos, agora ainda, isso aqui ainda era madrugada, ainda era muito cedo, da quinta para sexta-feira. Aí eles chegam, então, a Pilatos aqui, capítulo 18, verso 28, então... Depois levaram Jesus à casa de... levaram Jesus da casa de Caifás para o petróleo. Era cedo de manhã. Eles não entraram no petróleo para não se contaminarem, mas poderem comer da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar-lhe e disse, que acusação trazeis contra esse homem? Respondeu eles, se ele não fosse malfeitor, não nos entregaríamos. Ou seja, eles estavam ali angustiados, nervosos. E que acusação, Pilatos perguntou, traz contra esse homem para me trazer tão cedo de manhã, tirar o meu sono, tirar o meu descanso? Aí replicou-lhe Pilatos, tomai então, se vocês acham que ele é culpado, tomai vós outros e julgai segundo a vossa lei. Respondeu os judeus, a nós não é lícito matar a ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significa do modo que ele iria morrer na mão dos gentios. Então aqui está. Aí agora Pilatos continua. Tornou Pilato a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo essa pergunta? Outros disseram, ao meu respeito, replicou-lhe Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que entregaram a mim. Que fizestes? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam para mim, para que não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe perguntou Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, e todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Jesus disse que todo aquele que é da verdade ouve a sua voz.
Jesus veio para o mundo para dar testemunho da verdade. Jesus é a própria verdade e todo aquele que é da verdade ouve a sua voz. Você é uma pessoa da verdade? Então ouça a Jesus, viva o que Jesus nos ensina, porque ele veio para falar a verdade, para dar testemunho da verdade. Então se eu e você, sabe o que aconteceu? Pilatos não ouviu, deu as costas para Jesus e não quis ouvir a verdade. Aí, olha só, tendo dito isso, voltou para os judeus e disse: eu não acho nele crime algum. Ele viu que Jesus era inocente. É costume entre vós que vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis vos que solte o rei dos judeus? Olha só. E agora ele diz no 40, então gritaram todos novamente, não a este, mas a Barrabás. Ora, Barrabás era um ladrão e salteador, era um ladrão e um criminoso, mas agora eles trocam Cristo por Barrabás. O ódio era tão grande contra Cristo, aquele que estava dando a sua vida. E aí Pilatos declara: eu não acho crime algum. E aí ele vem trazendo esse costume que não era legal, não era correto, ou seja, soltar um criminoso só para como um prêmio. Não, você solta alguém que é criminoso depois dele cumprir a sua pena. Você não pode dar esses privilégios. E aqui foi um ato errado, trocou Cristo por Barrabás e o povo pediu aquele ladrão criminoso, Barrabás, no lugar de Cristo. E será que hoje também você não está trocando Cristo por algumas coisas tão efêmeras, tão sem sentido nesse mundo? Muitas vezes a gente está trocando Cristo por prazeres, por dinheiro, né? Por fama. Sabe, quando Cristo quer ser o Senhor da minha vida, será que eu estou escolhendo Cristo ou também estou agindo como aquele povo lá, trocando Cristo por qualquer outra coisa, rejeitando a Cristo? Nós precisamos pensar nisso aí. O texto continua: Então por isso Pilatos tomou a Jesus e o mandou açoitá-lo. Sabe, Pilatos era um fraco, sabia que Jesus era inocente, agora vai mandar Jesus a ser esbofeteado, surrado. Então aqui os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegando-se a ele, dizia: salve, rei dos judeus, fazendo chacota de Jesus e dava-lhe bofetadas. Então saiu Pilatos e lhe disse: eis aqui vos apresento, para que saibais que não acho nele crime algum. Ou seja, Jesus, depois de ser maltratado, surrado, coroa de espinhos, sangue escorrendo, maltratado, humilhado, Pilatos traz e apresenta: olha aqui, eu já o puni, eu já bati nele, ele já foi condenado, então agora solte, porque eu não acho nele crime algum. Sabe, aqui está. Outra vez saiu Pilatos dizendo: outra vez saiu Pilatos e disse: eis que vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe, pois, Pilatos: eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes, os guardas gritaram: crucifica, ou crucifica. Disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai, porque não acho nele crime algum. Por 3 vezes Pilatos afirma: Jesus é inocente. Como que ele, sabendo que Jesus era inocente e ele tinha capacidade, ele foi tão fraco em permitir, sabe? Muitas vezes isso se repete hoje ainda. Você reconhece que Jesus é Deus, você reconhece que Jesus é o nosso Salvador, mas para não perder alguns privilégios desse mundo, renúncia do eu, quem sabe os prazeres, quem sabe a fama, quem sabe o dinheiro, você está condenando aquele que é inocente, aquele que quer te salvar. Você troca Jesus, sabe, por algumas coisas desse mundo. Isso é uma fraqueza. Assim foi com Pilatos. Sabia que Jesus era inocente, mas entregou para ser crucificado. E aí o texto continua a responder aos judeus. Ele diz aqui, crucifica, disse-lhe Pilatos: tomai vós outros e crucificai, porque não acho nele crime algum. Aí ele diz que eles não tinham capacidade para crucificar. Então Pilatos, no verso 10, então Pilatos o advertiu: não me respondes? Perguntou a Jesus. Jesus então agora fica quieto. Verso 7, eu vou ler de novo com você. Respondeu-lhe os judeus: temos uma lei, e conforme a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos ficou então preocupado, perguntou Pilatos, ouvindo essa declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: de onde tu és? Mas Jesus não lhe deu resposta mais. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar?
para te crucificar também? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima de Deus não te fosse dada. Por isso, quem te entregou, quem a mim te entregou, tem maior pecado. Verso 12, a partir deste momento Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César, ou seja, então mexeu no ponto fraco de Pilatos. César era o grande imperador romano e ele estava ali submisso e ele não queria perder o seu poder. Então se soltasse Jesus, que estava se dizendo que era rei, esse estaria contra César e agora Pilatos poderia perder o seu cargo. Essa era a estratégia. Pilatos, que era um fraco e não queria perder o seu posto, o seu poder, sabe o que ele fez? Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento em hebraico, Gábata, e era para Ascreve, Pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão a César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Aqui está, queridos. Pilatos compreendia que Jesus era um inocente, mas para não perder o seu posto, sabe? Ele então entrega Jesus para ser crucificado. Muitas vezes a gente está fazendo isso. Estamos compreendendo que Jesus é o nosso Salvador, é a nossa única forma de sermos salvos, mas muitas vezes a gente está trocando Jesus por qualquer coisa nesse mundo tão frágil. E Pilatos perdeu o posto, não importou muito tempo, pouco tempo depois ele perdeu o posto, morreu e morreu sem Cristo porque rejeitou a Cristo. O que acontece? Aqui está agora os soldados aqui para a gente perceber, ó. Aqui está, verso 23, os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada um dos soldados e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era de uma costura toda tecida de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir as Escrituras. Jesus estava ali para cumprir tudo o que as Escrituras apresentavam. Repartiram entre si as vestes. Sobre a minha túnica lançaram sorte. Assim, pois, o fizeram os soldados. E junto à cruz estava Maria e os outros discípulos, sofrendo, angustiado. Agora aqui, ó, Jesus, depois, vendo Jesus que tudo estava para se cumprir, consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam o vaso de vinagre em uma esponja e fixaram num caniço de sopo e chegaram à boca. Quando, pois, Jesus o tomou, o vinagre, disse: está consumado, está feito. Inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Agora, queridos, aqui está uma parte crucial. Jesus, vendo que tudo estava para se cumprir, só faltava um detalhezinho das Escrituras, ele disse: tenho sede. Quando ele disse tenho sede, um soldado foi lá com um caniço, pegou uma esponja embebida em vinagre e colocou na sua boca. Sabe, essa esponja servia para os soldados para limpar as suas partes íntimas quando eles evacuavam. E aí essa esponja ficava numa substância de vinagre para tirar o processo infeccioso. E agora essa esponja que servia como um papel higiênico, olha a humilhação que foi feita o nosso rei, aquele que nos salvou. Ele pega isso e coloca na boca de Jesus. Imagine só, Jesus passou por tudo isso porque me ama, porque te ama. E agora nós vamos continuar resistindo a esse amor tão grande? E aí Jesus diz: está feito, está consumado. Eu completei a obra para salvar você e a mim. E entregou o seu Espírito e morreu no meu lugar e no seu lugar. Você então não vai se entregar a esse Deus que te ama tanto? É a nossa oportunidade, é um sacrifício tão grande, passou tudo isso para nos salvar. Jesus poderia ter abandonado tudo e voltado para o céu, mas o que o prendia na cruz não eram os pregos, não eram os cravos, era o amor dele para comigo e para com você. Por isso eu e você precisamos nos entregar a um amor tão grande, render-nos completamente. Então faça isso hoje, não adie, entregue a sua vida a Jesus porque Ele te ama e Ele quer salvar a cada um de nós. Que Deus te abençoe e que nós possamos compreender o sacrifício tão grande de um Deus tão poderoso para salvar pessoas fracas e miseráveis como nós, que possamos nos entregar. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por momentos tão profundos como esse, essas verdades tão profundas. Ajuda-nos, Senhor, a nos entregar ao Senhor agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.